Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus, membros e amigos agregados da Igreja Batista em Vila das Belezas, queridos irmãos de outras igrejas, queridos amigos, queridos parentes, conhecidos, amigos virtuais e amigos presenciais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Pão das Três, este encontro de adoração a Deus, encontro de estudo da Palavra de Deus, encontro de adoração, de louvor, de oração. Nós dedicamos a Deus esse tempo que vamos passar aqui juntos e dedicamos-lhe também todo o nosso ser, o nosso pensamento, os desejos do nosso coração, a nossa vontade. Dedicamos também cada palavra que será dita e a submetemos à sua direção. Dedicamos a nossa voz, a nossa estrutura mental e o nosso coração para que os nossos pensamentos e cada palavra pronunciada, cada cântico entoado, cada oração feita, esteja em absoluta sintonia com a palavra do nosso Deus, com a sua santa e bendita vontade. Desejamos o mesmo para cada um dos nossos queridos irmãos. Nesse momento inicial do nosso Pão das Três, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, bendito seja o teu nome, ó Deus. Reconhecemos as muitas bênçãos que recebemos de tuas dadivosas mãos, entre elas estas oportunidades que temos em meio a tantas dificuldades, a impossibilidade de cultos presenciais como gostamos, como desejamos. Assim mesmo, Senhor, Tu nos dás oportunidades como esta, de estarmos juntos, unidos em Cristo Jesus, em torno da Sua palavra, buscando juntos a Tua vontade, a Tua direção, as Tuas bênçãos, as Tuas repreensões. Pai querido, abençoa-nos nesse período em que estaremos aqui até aproximadamente 4 horas. Rogamos que o Senhor acolha, rogamos que o Senhor abençoe, rogamos que o Senhor oriente cada um de nós e derrama sobre nós o poder, a graça do Teu Santo Espírito, para que vivamos em alegria, para que vivamos também em harmonia, a fé que professamos e a nossa conduta, as nossas tarefas, os nossos afazeres. Querido Deus, toma cada um de nós em Tuas mãos. Abençoa também aqueles que ainda estarão conosco, que ainda vão entrar aqui na nossa página. Pedimos que a Tua bênção se estenda também àqueles que vão ouvir depois. Alguns não podem ver nem ouvir agora, mas ouvirão depois. Oramos por eles também, por seus lares e suas famílias. Abençoa, portanto, ó Deus. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 2 de abril, dia também chamado Sexta-feira Santa. Hoje é um dia que marca a lembrança, a comemoração, celebração, algumas coisas assim, da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes pensamos num dia fatídico que, sem dúvida, Jesus Cristo enfrentou, consciente da sua missão, para isso ele veio, consciente, mas a consciência, o propósito da missão, a consciência de responsabilidade,
essas coisas não diminuíram o seu sofrimento. Muito pelo contrário, era a dor física, a pressão psicológica e, além de tudo, estar entregando a sua vida por tantas pessoas desobedientes, por tantas pessoas rebeldes, com a intenção, sem dúvida, de que todos venham ao arrependimento. Isso é o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. E, para tornar isso possível, Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. Cabe a cada pessoa que ouve a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, tomar uma decisão séria. Então hoje nós temos estudado aqui os milagres, os sinais, e hoje, saindo daqueles milagres e sinais normalmente conhecidos por nós como milagres, quero falar deste milagre, que é o milagre que aconteceu ali na cruz do Calvário, especialmente no que diz respeito a Jesus e o ladrão. Por isso nós colocamos como título do nosso Pão das Três hoje, Jesus e o ladrão penitente. Que Deus nos abençoe. Eu acredito que a nossa reflexão é de conteúdo evangelístico. Então, se você tem pessoas, conhece pessoas que gostaria que essas pessoas ouvissem, conhecessem, aí fica aquela nossa sugestão de sempre. Curta, dê um like, compartilhe, coloque na sua página, envie para os seus amigos, ou para todos os seus contatos. Assim você coopera também na evangelização do mundo. Você pode cooperar na salvação dos seus amigos, daqueles por quem você ora, e a quem você deseja ver salvo em Cristo Jesus. Então, a nossa reflexão hoje tem muito a ver com cruz, com madeiro, com sacrifício, com compaixão de Cristo, com arrependimento. E nós então estaremos pensando em Lucas capítulo 23, os versículos de 32 a 43. Dois hinos escolhi hoje. O primeiro é um hino, é um solo, então não sei se vocês vão conseguir cantar também. As pessoas mais antigas lembram-se de uma música chamada Madeiro Lavrado. Então essa é a primeira música que vou cantar. A segunda, para pessoas não tão antigas assim, que é uma música do Sérgio Lopes, e intitulada O Rei e o Ladrão. Essa eu quero cantar depois da nossa reflexão. Tomara que dê certo, nunca cantei essa música, e ela foge daquele estilo tradicional que eu gosto, que estou mais acostumado. Mas vamos lá. Madeiro Lavrado é uma música, essa sim, eu já cantei muitas vezes, mas há muitos anos atrás. Então, Luiz de Carvalho gravou essa música, a Denise gravou essa música, e tomara que você saiba e possa cantar também. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu.
mas Deus deu-lhe graças morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravado, pesada ficou. Perante Pilatos Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando o mestre assim, perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Coroa de espinhos com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Traspassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Bem, uma conversa aqui particular com a Nélia, que a Rosa já me avisou, e acho que agora eu vi a Nélia colocando ali o meu hino 330. Olhe, Nélia, no dia seguinte o pastor Júnior cantou esse hino 330, eu acho que você não estava. Mas não significa que eu não possa cantar também, viu? Eu vou pedir a Rosa que vá ali e pegue o... É do cantor cristão que ela falou? Uhum. É do cantor cristão. Pegue o 330, a gente canta, tá? Então, não tem problema. Então aqui é ao vivo, né? Programas ao vivo, cultos ao vivo, tem essas coisas também, não tem problema nenhum. A gente pode cantar, né? Eu gosto de cantar, gosto de compartilhar a palavra de Deus, tanto pela exposição da palavra, como também pelas boas, ótimas músicas que nós temos em nossos hinários, tanto o cantor cristão como o HCC, e muitos cânticos que nós cantamos são extraordinários, né? Então a gente vai cantar, sim, não tem problema nenhum. Acho que já está chegando aqui. Segredo do viver. 330. É o segredo do viver? É esse mesmo, Nélia? 330 do cantor cristão, o segredo do viver. Então, quem sabe faz ao vivo, quem sabe canta também, né? Então cante aí conosco. Quando nos cercar o mal, ao rugido temporal, em Jesus é confiar, nunca, nunca duvidar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando a dor
a Jesus tudo entrega. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crer somente de Jesus. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confiar. O segredo do vencer, o segredo do viver, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Muito bem. Dívida satisfatoriamente, prazerosamente paga. Como é bom cantar, né? Por mim, a gente passa a tarde cantando. Mas nem só de hinos se faz um culto, né? É de oração, de estudos da palavra do Senhor também. Muito bem, você já sabe qual é o texto, naturalmente. Já falei aqui de Lucas, capítulo 23. E aí peço que você abra a sua palavra, né? A Bíblia Sagrada, e vamos ler e vamos caminhar juntos, procurando conhecer um pouco melhor essa passagem. É a crucificação. As divisões que a maioria das Bíblias apresentam, né? O bloco, assim, sobre a crucificação, começa no verso 33, aqui na nossa versão oficial também. Mas eu quero começar a leitura no verso 32, que vem de uma outra passagem intitulada Jesus a caminho do Gólgota. Mas, então, no verso 32 em diante, nós lemos assim: e também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, e escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus.
E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Estendemos um pouquinho mais a nossa leitura. Mas, na verdade, o nosso texto ele estará mais circunscrito até o verso 43. Mas há uma menção a ser feita sobre o centurião também, por isso, assim, no momento resolvi ir até o fim. Meus queridos irmãos, essa passagem é muito conhecida, porque em períodos assim é uma passagem muito lida, muito ouvida, né? Nós compartilhamos com pessoas certas passagens da Bíblia e sei que muita gente faz isso de acordo com datas específicas também, procurando atrelar uma coisa à outra. Mas eu quero trazer alguns destaques dessa passagem. O que nós observamos nessa passagem é que Jesus, ao ser pregado à cruz, a primeira coisa no registro de Lucas que Jesus Cristo diz é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É uma palavra digna de nota, de menção, de louvor. Jesus está na cruz. A vida toda de Jesus, mas muito especialmente nesse momento em que ele sofre vários tipos de sofrimento. É sofrimento psicológico, é sofrimento emocional, é sofrimento físico, é dor de verdade. Ali não era um palco, não era uma tela cinematográfica, não havia montagens, era o prego traspassando as mãos e os pés de Jesus. Ele teria o seu corpo traspassado também com uma lança um pouquinho mais na frente. Mas olha, Jesus é piedoso, Jesus é misericordioso, independentemente de ele estar num determinado momento na cruz do Calvário, em dor e em sofrimento, ou estar no seu trono. As situações de alegria, de celebrações com seus discípulos, e as situações distintas na vida de Jesus, de estar sozinho, agora é um momento difícil na vida de Jesus. Os seus discípulos não estão mais ali, as pessoas amigas estão olhando de longe, as mulheres, sua mãe,
as pessoas olham de longe sem nada poder fazer. Ele ficará sozinho também. Ele dirá ao seu pai: Deus meu, por que me desamparaste? Então isso Jesus vai passar por isso. Mas em cada um desses momentos, sejam de celebração, ou de dor, ou de solidão, Jesus é misericordioso. Nesta hora de tanta dor, ele vai ouvir a voz de um penitente e vai perdoá-lo. E antes disso, ora pedindo perdão a Deus pelos seus algozes, pelas pessoas que estão escarnecendo dele. Ele está sendo maltratado, está sendo morto, devagar, né? Não é um tiro na testa, não é uma forca. Ele está sendo crucificado, preso à cruz. Ele não morre imediatamente. Ele fica preso na cruz um bom tempo. E não está segurando com as suas mãos o peso do seu corpo. São os seus nervos, as palmas de suas mãos e os seus pés. E o corpo puxando para baixo. Aos poucos vai rasgando o seu corpo. Jesus está nessa situação. E ora: meu Deus, meu Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não perde a noção, nem da sua própria consciência, de enfrentar aquilo conscientemente, e nem perde a noção de que ele veio fazer isso para salvar os pecadores. E naquele momento, ele continua olhando para os homens como pecadores. Ele continua olhando como ovelhas que não têm pastor. E é movido por esses sentimentos que Jesus diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E isso nos mostra o que Jesus pretendia. O que Jesus pretendia na cruz do Calvário? Era ser um mártir, era marcar a história, era ser conhecido na história, era dividir a história dos períodos antes e depois dele? Não. Ele veio pagar um preço muito alto, o preço do perdão do nosso pecado, seu e o meu. É evidentemente que nós temos responsabilidade de pregar o evangelho completo. O perdão do pecado inclui principalmente o que Jesus fez, pois sem o feito de Jesus na cruz do Calvário, não haveria qualquer chance para nós, nenhuma. Ele fez, abriu as portas, abriu-nos as portas. E nós precisamos crer, somente aos que o recebem lhes é dado o direito de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Então ele veio pagar um preço altíssimo e pagou com sua vida, com seu precioso sangue. Foi isso que ele veio realizar na cruz do Calvário. Outro destaque que esse texto nos mostra é que ao seu lado, do lado direito e do lado esquerdo, dois malfeitores, dois criminosos, são crucificados também. A importância disso está no fato do que acontece, de como esses dois malfeitores olham para esta cena. Então a gente observa que entre os dois malfeitores, estando Jesus sofrendo o escárnio, a zombaria, né, dos espectadores, ali havia muitos espectadores, os que estavam crucificando Jesus, realizando o seu serviço, cumprindo ordem, matando Jesus e os dois malfeitores, e havia muitos espectadores e pessoas sofrendo, pessoas que conheciam Jesus, que amavam Jesus, e em seus corações havia alguns sentimentos, né? Um misto
de tristeza pela morte do seu amigo, havia um sentimento também de frustração, porque para essas pessoas a grande esperança de libertação, eles haviam apostado, né, sugerido, pensado, eles pensaram certos que Jesus era o rei dos judeus mesmo, mas erraram pensando em que tipo de rei Jesus seria. Então, como a morte de Jesus, de tudo que aconteceu, contrariava não a providência divina, mas contrariava as suas expectativas, essas pessoas estavam frustradas também. Lembram-se daqueles discípulos no caminho de Emaús, né? Jesus vai acompanhá-los e eles estão conversando. Então tem aquele diálogo, mas quero dizer apenas eles respondendo a Jesus: mas você não está sabendo, né, do que aconteceu alguns dias atrás, então que ele foi crucificado, mestre. Ele até falou que depois ressuscitaria e tal, mas já são 3 dias, já são 3 dias. Essa expressão é a expressão de um coração que está em dúvida, né? Que está triste, que está decepcionado, né? Sem perder a consciência do que ouviu, sem perder noção das coisas, mas está frustrado. Então havia ali. E como esses dois que estavam ao lado de Jesus, que eram malfeitores, sofrendo a mesma coisa, não pelo mesmo motivo, mas sofrendo a mesma coisa, como eles viam? O malfeitor que estava do lado esquerdo, né? Porque depois é mencionado o que estava à sua direita, o que estava à sua esquerda entrou no jogo da multidão e também zombou de Jesus. Então, se você é filho de Deus, por que é que você não salva a si mesmo e salva a nós também? Bem, ele diz isso. Esta é a participação, é o comentário, é a palavra, é o parecer deste ladrão também, malfeitor, mas este de coração impenitente. Há determinados corações que são endurecidos e se tornam cada vez mais endurecidos até o fim da sua vida. Ali ele tinha oportunidade de olhar a reação de Jesus, a resposta de Jesus aos seus algozes, aos seus malfeitores, orando por eles, pedindo perdão por eles, sendo mediador ali também entre eles. E o ladrão tinha grande oportunidade de passar em revista a sua vida, compará-la a de Jesus e chegar a uma conclusão diferente da que chegou. Mas ele prefere fazer coro à grande multidão e entra zombando de Jesus também. O outro, que nós chamamos aqui de ladrão penitente, né, no nosso estudo, quero trazer alguns destaques para esse. Primeiro, esse malfeitor que estava do lado direito de Jesus, ele reprovou o colega. Sim, eram colegas de crime, de delitos, eram colegas. E esse que estava à direita de Jesus, ele faz uma leitura muito diferente. Ao ver tudo o que está acontecendo, e é claro, nós imaginamos, a Bíblia não diz isso, mas nós imaginamos que esses dois homens, os dois ladrões, já haviam ouvido falar de Jesus e agora estavam ali diante dele. E agora vendo também como Jesus reagia diante dos escárnios, das zombarias e das atrocidades cometidas contra ele, contra o seu corpo. Como ele é exposto à zombaria e ao estado mais vil em que uma pessoa pode ser levada. Este, do lado direito, há uma tradição, né, que o chama de Dimas, o bom ladrão. Ele faz uma leitura diferente. Enquanto ele vê aquilo, a cena,
Provavelmente ele se lembra também do que ouviu acerca de Jesus, mas ele faz uma leitura da sua própria vida. E ele parece não entender por que ele viveu de um jeito e chegou até a cruz daquele jeito, e por que aquele homem, Jesus, que viveu tão diferente e chegou também ao mesmo estado de sofrimento, de vergonha e de vexame. Então a primeira coisa que ele faz é repreender o seu colega. E repreendendo, ele chama a atenção do colega para que o colega reconheça, como ele está fazendo, que eles dois são culpados. Irmãos, você sabe disso tanto quanto eu. A conversão, ela começa no exato momento em que uma pessoa ouve a palavra do Evangelho, ouve a Bíblia Sagrada. E então ele volta o seu olhar para si mesmo, para ver o estado em que a sua alma se encontra, e ele sabe que é um miserável pecador, indigno de qualquer bem, e qualquer que mal que lhe venha, ele vai considerar justo. Então ele repreende o seu colega e ele diz de si mesmo: nós, pelos nossos atos, merecemos. É assim. Então ele repreende o colega, ele reconhece que ele é culpado e merece estar ali pela vida que ele levou. Vejam que a atitude começa a se aproximar da justiça divina que é exigida pelo próprio Deus para a salvação do homem. O cumprimento dela. Jesus cumpre realizando. E nós cumprimos aceitando, crendo na culpa nossa e na inocência, na justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele revela também que ele acredita que Jesus nada fez para merecer aquilo. Ele fala dele mesmo: nós, tudo bem, mas este nada fez para chegar a isso. Ele está dando passos importantes. E em seguida, ele confessa a sua fé em Cristo Jesus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O olhar para Jesus, nós temos um hino que diz: Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Mas não peçam para a gente cantar isso, que a gente não vai cantar não, entendeu? Não dá certo para a nossa mensagem hoje. Já tem outro escolhido. Cristo salva o pecador até por meio de um olhar. É olhando para Jesus, vendo o que está acontecendo. Ele de forma passiva, aceitando, sem reclamar e pedindo que Deus perdoe aqueles que o fazem sofrer. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Prestem atenção na leitura. Vocês prestaram atenção? É que somente depois dessa cena é que algumas coisas vão acontecer. Porque Jesus vai lhe responder: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí algumas coisas começam a acontecer que causam impacto na multidão e no centurião. Mas é importante destacar que este ladrão, malfeitor, penitente é aquele que tem um coração que se arrepende, é o arrependido e confessa os seus pecados. E a pessoa impenitente é a pessoa que não se arrepende. Quem não se arrepende é porque não se reconhece, não se admite culpada diante de Deus e diante da palavra do Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona,
escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo e clamando Jesus com grande voz, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Só a partir daí, no verso 47, o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Tarde demais? Não sabemos o que aconteceu posteriormente a esse centurião. Mas dois fatos, né? Dois fatos importantes. Estamos caminhando para o fim da nossa reflexão. O ladrão impenitente, ele também se dirigiu a Jesus pedindo que Jesus o salvasse. Mas o que foi que ele disse? Salva-te a ti mesmo e salva-nos dessa cruz. Ele queria ser salvo da cruz. Não era salvação eterna. No coração e na mente do malfeitor não entrou a realidade de uma vida eterna oferecida por Cristo Jesus. Ele queria ser salvo dos seus problemas, mas pediu ainda desafiando, escarnecendo de Jesus. Mas eu penso que este malfeitor do lado esquerdo, ele representa muita gente hoje em dia, inclusive muita gente na igreja, que se diz crente também, e que, à semelhança daquele malfeitor, também já viu tantas vezes alguns feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há muitas pessoas na igreja que querem um Jesus Cristo para livrá-la do desemprego, para tirá-la da cama, para salvar a sua família, para ir ao hospital curar o seu querido ou curar a si mesmo, mas não querem compromisso de vida com Cristo Jesus. E muitas dessas pessoas, se agem assim, é porque na verdade não acreditam na eternidade, não acreditam no céu e no inferno. Porque quem acredita nisso quer Jesus para a eternidade, quer Jesus para a salvação de sua alma e não para tirar-lhes as doenças aqui neste mundo. Este homem representa muita gente. Então é interessante nós verificarmos de que lado nós estamos e o que é que queremos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é que nós nos oferecemos, nós nos entregamos a Ele? Então, somente depois desses acontecimentos, trovões, relâmpagos, trevas, chegou-se à conclusão, porque eram sinais dados por Deus de que aquele crucificado agora era o seu filho. O ladrão penitente enxergou isso antes dos sinais. Ele confessa Jesus antes que essas coisas aconteçam. É o fim da vida do ladrão penitente. O exemplo dele não é um estímulo para que ninguém pense em arrepender-se no entardecer da vida, ao fechar os olhos, ao respirar pela última vez. Mas é bíblico a nossa afirmação de que um arrependimento verdadeiro nunca é tarde demais. Um arrependimento verdadeiro nunca é tarde demais. Mas uma outra verdade é que, via de regra, os arrependimentos de última hora não são verdadeiros. Isso também é fato. Não é na hora do desespero, na hora de ter sido flagrado, apanhado, no pecado, que a pessoa vai chorar dizendo que está arrependida. Está arrependida mesmo? Então, quando lidamos com arrependimento, com morte, com possibilidade de salvação ou não, uma pessoa que se arrepende ao dar o último respiro e se arrepende de verdade, como este ladrão, essa pessoa é salva. Jesus Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não há nenhuma sombra de dúvida de que aquele homem se arrependeu, reconheceu que Jesus era o Cristo antes desses sinais que aconteceram ali, né? E a palavra de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um exemplo a ser seguido.
não por ter deixado encontrado Jesus na última hora da vida, mas pelo arrependimento verdadeiro. Em qualquer momento da vida, o arrependimento verdadeiro é válido. Mas, na última hora da vida, a maioria dos arrependimentos não tem sido verdadeiro. Deus abençoe a você e a mim, Deus nos abençoe, Deus nos dê conhecimento da sua palavra, fé na sua palavra, e eu quero então vou cantar o hino que falei, e depois a gente vai para o nosso período de oração. Meus olhos tão cansados e marcados pela dor, não importava mais a vida sem qualquer valor, humilhado em uma cruz, vendo o ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer ao ver que ali estava o próprio Deus. Pude entender minha dor. Tinha ao meu lado um rei, sofrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer e ver que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje no paraíso comigo estarás.
Bom, se o Sérgio Lopes souber o que eu fiz com a letra dele, ele vai me processar, exigir direitos autorais e eu não vou poder fazer nada. Mas um hino que me emociona. Cantar. Alguns hinos que eu tenho muita dificuldade em cantar. Esse é um deles. E o outro é o Filho Pródigo. Às vezes que tentei cantar, eu me atrapalhei bastante. Mas um hino muito bonito. Recomendo que você vá ao YouTube e escute, se você não conhece ainda. Lá é muito mais bonito. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor, agradecer por bênçãos recebidas, orar por aqueles que já são conhecidos nossos, irmãos, amigos, parentes de irmãos nossos. Vamos orar por eles. Em nossa lista, nós temos algumas informações importantes. Cida Fraga nos informando que Zilda, sua cunhada, está com o Senhor. Uma pessoa por quem nós oramos bastante, mas nesse momento ela está com o Senhor. Cleide Bezerra também informa: Martinha, minha amiga, faleceu hoje. Essa informação ela deu ontem. Então peço oração pela família. Continuemos orando pelas pessoas hospitalizadas, como Newton continua entubado, com complicações, mas reagindo bem às medicações. O pastor Balbino tem comprometimento sério também, seu corpo, seu estado de saúde. O pastor Edevaldo não tenho recebido informações sobre ele. O senhor Aldo continua também hospitalizado, entubado. E Pedro e Cristina, que são esses conhecidos da nossa irmã Alba. Hospitalizados, mas em situação menos grave, graças a Deus, e alguns assim apresentando boa melhora, temos o nosso irmão Abinomil, né, que desde que foi estubado ele tem apresentado melhoras, mas com algumas coisas, alguns sintomas resistentes, né, como cansaço. Ele ainda precisa receber o auxílio de oxigênio, está tomando antibiótico, então, mas melhorando gradativamente. Melhor também a mãe da nossa irmã Selma, melhor também o José Carlos, melhor também Rosa e Márcia, melhor também hospitalizado, mas também melhorando Renato, a Ivani, prima da Gilda. E esses demais irmãos estão em casa. Não sei se ainda todos, né? Mas essa turma aqui é dito como de quarentena em menos de 14 dias, mas alguns já fazem um bom tempo que a gente ora por eles. Dina e Alexandro, esposa e filho do Aldo. Guerra e Márcia, que são patrões do Romualdo. Pastor Márcio Sarrafi e Simone já está assim bem no fim. Pastor Márcio, inclusive, deve voltar às atividades na igreja na próxima segunda-feira. E ele retoma exatamente com o Pão das Três. Graças a Deus, Deus abençoe, Márcio. Continuamos orando aqui pelo pleno restabelecimento de vocês. João e família. Carmelita e família também. E outras enfermidades, né? Estamos orando pelo Max, Algoze e Marli Miaki. Esses são conhecidos da nossa irmã Nélia. Ana Lúcia Moreira, que pediu oração aqui no Pão das Três por sua família. A Tata, o Wilson, Miguel, Miguel que teve febre, fez resultado, teste
deve sair em alguns dias. Era para sair hoje, né? Mas vai sair parece que na terça-feira. Lídia Barbosa também pede oração, problema de joelho. Quem mais? Paulo, sogro da nossa irmã Solange, pai do Paulo, também filho, né? Isabela continua internada, que nasceu prematura, mas está ganhando peso, graças a Deus. Nossa oração pelo Gabriel Santana, pelo Samuel, pela Vera, filha da irmã Iracema, Irailda, João Freitas. Oremos também por Ete, pela Marisa. Oremos também por Severina, Joselito, Arlindo, e Jusilene, Andréia Volpe, Alessandra, Abigail Leite, Luiz Dantas, quem mais? Alinércio, José, pai da Maria das Neves, Fábio, irmão do Peter, Luzenaide, continuemos orando por ela, e Tilson, da Kátia. E também as orações em favor da nossa pátria, né? Para que a vacina seja acelerada. Hoje tivemos uma boa experiência aqui, graças a Deus, uma resposta de Deus. A Rosa tomou a sua vacina hoje. E foi um momento de alegria, né? Que traz um pouco de tranquilidade, graças a Deus por isso. Nossa. Então, oremos para que esta vacinação seja acelerada, para que mais pessoas, né, possam ser alcançadas, especialmente as pessoas que têm os problemas de comorbidade, né, e se é contaminada por esse vírus, aí a situação fica realmente muito difícil. Oremos pelos profissionais da saúde, nossa igreja, e também pelo governo e os demais pedidos que costumamos fazer ultimamente. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor. Com alegria, com gratidão a Deus por esse dia significativo em que Cristo deu a sua vida por nós, enfrentou a cruz em nosso lugar, enfrentou a zombaria, os homens vis, mas nos amou e nos perdoou. Deus seja louvado por isso. Vamos orar ao Senhor? Grandioso Deus, nosso eterno Pai, bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Maravilhoso, conselheiro, médico dos médicos é o Senhor. Te agradecemos pelo sustento que nos é dado, pela segurança da salvação que temos em Cristo Jesus, pelas experiências do teu cuidado em nossas vidas. O Senhor tem levantado pessoas de situações muito difíceis nos hospitais. E o Senhor tem permitido que outros partam para a eternidade. Bem, o Senhor é o dono da vida. E o Senhor tem um propósito específico, não conhecido por nós, em todas as coisas, na vida e na morte, na cura, na saúde, na enfermidade, na fartura. O Senhor tem propósitos específicos em todas as situações. E isto não nos é dito, Senhor, a razão por quê. E nós não precisamos, porque senão o Senhor nos daria. Nós não devemos saber essas coisas, porque senão o Senhor também nos faria saber. Dê-nos um coração grato, confiante e totalmente entregue aos cuidados do Senhor. Dirija, querido Deus, a nossa vida. Tome-nos em tuas mãos. Obrigado por aqueles que estão melhores. Obrigado por aqueles que estão se recuperando. E obrigado por aqueles que estão lá ainda nos hospitais, os que estão entubados, o Senhor sabe o porquê. E segundo a tua palavra, em tudo devemos dar graças. E ao mesmo tempo oramos para que a tua perfeita vontade seja feita em suas vidas e em suas famílias. Toma, querido Deus, essas famílias em suas mãos, as enlutadas também. Os irmãos que trabalham em hospitais, enfermeiros, assistentes sociais,
médicos, dentistas, agentes de segurança, agentes de saúde. Nós pedimos a tua bênção sobre todos e a tua proteção, ó Deus. Abençoe também a nossa pátria, os nossos governos. Repreende, Senhor, aqueles a quem repreensão merece. Abençoa aqueles a quem bênçãos o Senhor tem preparado para dar, embora não haja mérito nisso, por parte do homem. Mas te louvamos porque a cada um o Senhor dá segundo o propósito do Senhor. Querido Deus, abençoa os nossos queridos irmãos que estão conosco neste culto hoje à tarde. Abençoe o coração de cada um, a mente de cada um, a casa de cada um, a família de cada um. Pai querido, responde a cada um em seus anseios, em suas aspirações. Consola aqueles corações angustiados, enche de esperança o aflito, Senhor. Nós pedimos que a cada um de nós aqui, nesta hora, o Senhor abençoe. E aqueles que vão participar desse Pão das Três em outros horários. Dirija, Senhor, que seja para a tua glória, para a bênção do teu povo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, encerramos aqui mais uma edição do nosso Pão das Três. Amanhã, sábado, teremos mais uma edição, amanhã com o pastor Júnior. No próximo domingo, nós teremos o nosso culto pela manhã. Ainda estou revezando com o pastor Júnior também. O pastor Márcio só volta na segunda, como disse. Então, eu estarei pregando no domingo de manhã e o pastor Júnior pregando à noite. E de segunda-feira para frente o rodízio vai entre nós três, os pastores. Tenham, queridos irmãos, um excelente final de semana. Sábado e domingo abençoados. Aproveitem para louvar a Deus. Participem dos nossos encontros virtuais. Louve a Deus conosco. Estude a palavra de Deus conosco. Cresça conosco em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.